Então, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 32, diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém. Podem se assentar todos. No culto passado eu já ministrei, especialmente do versículo 15 até o versículo 23. Eu só quero só vou repassar por cima, porque existe uma continuidade, nesse texto com o que vem na sequência, com o que vem depois do versículo 24 em diante. E então quero novamente relembrar os irmãos, desse texto inicial, mas onde iremos nos aprofundar nessa noite do versículo, especialmente o versículo 24 em diante. Então Paulo começa dizendo no versículo 16, como nós lemos, que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se nós desejamos que alguém se converta ao Senhor, a conversão ela não se dá por um mero assentimento mental da verdade. Precisa haver uma transformação de natureza. Isso é conversão. Lógico, precisa haver uma concordância com a doutrina, precisa haver uma compreensão, um entendimento, precisa sim. Mas a conversão, o novo nascimento é mais do que isso. Quando alguém nasce de novo é porque teve o seu coração transformado.
E para esse coração ser transformado, precisa haver um poder operando sobre esse coração. E esse poder é o poder de Deus. E o meio pelo qual o poder de Deus atua sobre o coração, transformando ele, transformando aquele que era um velho homem numa nova criatura, dando uma nova natureza. Esse poder de Deus, ele é operado por meio do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se nós queremos ver pessoas convertidas, creio que todos aqui querem, então nós precisamos anunciar o quê? O Evangelho. Não é qualquer outra coisa que vai fazer com que alguém se converta, é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus. Quanto mais fiéis nós formos na pregação do Evangelho, mais possibilidade nós teremos de ver pessoas à nossa volta, pessoas a quem nós pregamos, convertidas. Segundo, porque nele, olha só, no Evangelho, então, porque nele se descobre, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, o termo justiça, justiça de Deus. Segundo, temos aqui um verbo, viver, né? Viverá pela fé. Olha só, se revela, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, vinculado com a fé, nós temos a justiça de Deus. E também vinculado à fé, nós temos o viver, mas o justo viverá pela fé. As duas, na verdade, são a mesma coisa. Porque o que é isso? O que é essa justiça de Deus que está descrita aqui? Que é revelada no Evangelho de fé em fé. É a justiça pela qual Deus nos justifica. É a justiça pela qual Deus atribui, imputa a justiça de Cristo a nós que cremos no Evangelho. Então, quando nós depositamos a nossa fé no Evangelho, Deus faz de nós justos. Deus nos torna justos por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da fé no Evangelho. Então, essa justiça de Deus, que é uma justiça a qual nós recebemos de Deus pela fé. Consequentemente, uma vez que nós nos tornamos justos pela fé no Evangelho, nós passamos a ter vida. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, passamos a viver pela fé. Passamos a ter vida. Então, nós estávamos mortos, mas agora nós vivemos. Então, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo passa a ter vida espiritual por meio da fé. Versículo 18. Agora diz assim, assim como só relembrando, assim como no 17 diz, porque no Evangelho se revela, se descobre a justiça de Deus, a justiça que nos justifica, a justiça que diante do tribunal de Deus bate o martelo, e uma vez que nós queremos nos declarar justos perante Ele, e aí então o que acontece? Por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus, nós somos justificados e nós somos livres da ira vindoura. Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Então, Deus ele nos justifica pela fé em Jesus e nós somos livres da ira. Mas, por outro lado, aquele que não é justificado, aquele que continua morto em seus delitos e pecados, ele por natureza é um filho do quê? É um filho da ira. Olha, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, eu já vou voltar aqui para Romanos, tá? Mas Efésios, capítulo 2, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha só, então o que acontece? Como é que nós estávamos? Andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, aqui mostra claramente que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Diz aqui que nós estávamos mortos, diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Então, essas passagens elas precisam ser conciliadas, elas precisam ser, para nós entendermos melhor essas doutrinas, precisamos relacionar umas passagens uma passagem com a outra. Um princípio bem básico e claro da Escritura é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se nós queremos entender uma passagem mais profundamente, nós precisamos ver outras passagens que tratam do mesmo assunto e ir montando, então, na nossa mente, de maneira mais ampla e mais profunda, o entendimento da palavra de Deus. Então, aqui nós temos que no Evangelho, pela fé no Evangelho, nós passamos a ter vida. E no Evangelho, então, é que se revela a nós a justiça de Deus, pela qual nós recebemos a vida, pela qual nós somos considerados justos diante de Deus, e pela qual nós somos livres da ira, pela qual nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. Mas, por outro lado, aqueles que ainda não creem no Evangelho, aqueles que permanecem mortos em ofensas, em seus pecados, esses estão debaixo do quê? Estão debaixo da ira de Deus. Então a justiça de Deus para esses que não creem no Evangelho é uma justiça que vai condená-los. Quando nós cremos no Evangelho, a justiça de Deus é a justiça que nos justifica, é a justiça que nos livra da sua própria ira. Mas agora, para aquele que não crê no Evangelho, a justiça de Deus é uma justiça que vai julgá-lo, é uma justiça que vai condená-lo, é uma justiça que se revela para o ímpio como ira de Deus. Por isso que diz agora no versículo 18, porque do céu se manifesta, ou seja, do céu se revela a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Isso mostra também que aqueles que não creem no Evangelho, eles estão detendo, eles estão atuando de maneira a deterem a verdade em injustiça. Então, pela injustiça que há neles, eles detêm a verdade, eles impedem a verdade de atuar em seus corações. Eles resistem à verdade. Então eles detêm a verdade em injustiça. Eles resistem ao Espírito Santo, como diz aquela passagem lá quando Estevão está falando com aqueles homens, pregando para eles, e aí aqueles homens irados contra Estevão diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É isso, os homens detendo a verdade pela própria injustiça que há em seus corações. E Deus não deixa isso impune. A ira de Deus se manifesta desde os céus, se revela desde os céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, especialmente quando eles detêm a verdade e a injustiça. Especialmente sim, porque quanto mais alguém resiste à verdade, mais culpada diante de Deus ela se torna. Olha o versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Agora que a gente passa para algo que é conhecido como a revelação geral de Deus. Esses dois tipos de revelações, de formas com que Deus se revela. Uma revelação que é geral, podemos também chamar de uma revelação natural, e uma revelação que ela é especial. A revelação natural ou geral é aquela revelação que é dada pela natureza. É como Deus se revela por meio da sua criação, das coisas criadas.
E a revelação especial é aquela onde Deus, de maneira sobrenatural, se revela a si mesmo e fala diretamente ao homem. Então, pode ser ele falando audivelmente com uma pessoa, por exemplo, como aconteceu muitas vezes, né, com os profetas. Abraão, quando está lá, né, Deus fala para ele, sai da tua terra, né, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava falando diretamente com ele. Com Jó, num dado momento, né, onde ele está lá, sofre tudo aquilo, perde todas as coisas, vem os amigos dele, tem toda aquela destruição, tudo. Chega no final, Deus se revela de maneira especial a ele. Aquela revelação não era uma revelação geral, não é todo homem que tem uma revelação daquela, Deus falando diretamente. Quantas pessoas vocês conhecem que já ouviram audivelmente a voz de Deus? Eu conheço muito poucas pessoas que já ouviram audivelmente a voz de Deus. É uma coisa raríssima de acontecer, especialmente, né, em nossos dias. Não que seja impossível, mas é muito difícil, é muito raro. Mas agora, Deus falou aos profetas, usou os profetas para escreverem, né, a sua santa palavra, e de maneira especial, a revelação especial que nós temos acesso são as Escrituras. As Escrituras são uma revelação especial, porque Deus falou aos homens. São as palavras de Deus aos homens. É uma revelação especial. Nem todos têm acesso a essa revelação especial. Nem todos têm acesso, por exemplo, às Escrituras. Nem todos têm acesso a ouvir Deus falar audivelmente. Mas todos os que nascem têm acesso à revelação geral. A revelação pela qual Deus se revela por meio da natureza, das coisas criadas. E é o que diz aqui. Aqui está falando então, está tratando da revelação geral, da revelação que é dada pela natureza. Versículo 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Como é que Deus manifestou? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, pela criação, o homem, ou seja, quando o homem olha as montanhas, o mar, os animais, as plantas e tudo, sol, lua, estrelas, né, todas as coisas criadas, o homem naturalmente, na sua consciência, no seu entendimento, ele deve chegar a uma conclusão. Ele recebe toda a revelação necessária para chegar à conclusão de que Deus existe, para chegar à conclusão de que há um Criador de todas essas coisas. E que esse Criador, por mais que seja invisível, deve ser adorado, deve ser glorificado. E naturalmente a pessoa deve chegar à conclusão de que esse Criador fez todas as coisas e fez de maneira boa. É um Deus que é bom, porque a pessoa vai lá, planta, ele consegue colher algo, ele se alimenta, ele está vivo. Então, tudo isso ela deve ao Senhor, ao Criador. Então, ela deveria, no mínimo, glorificá-lo, deveria, no mínimo, ser grata, demonstrar gratidão a esse Criador. Mas, o que o homem ímpio faz? De maneira que ele fica, como dizer que é inexcusáveis. Esse termo inexcusáveis também pode ser, né, traduzido como ou indesculpáveis ou indefensáveis. Ou seja, diante do tribunal de Deus não tem desculpa, não tem excusa, não tem defesa. Não vai adiantar ele usar algum argumento para tentar se defender diante do tribunal de Deus por não glorificar a Deus, por não ser agradecido ao Senhor, por não adorar ao Senhor. Não vai haver desculpa. Não vai haver defesa alguma que ele possa levantar a seu favor que vai resolver a questão dele perante o tribunal de Deus. A sentença vai ser uma só: condenação. A sentença vai ser uma só: ira de Deus sobre ele eternamente. Olha o versículo 21. Por quê? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram. Em seu coração insensato,
e o seu coração insensato se obscureceu. O coração sem entendimento ficou entregue às trevas, começou a ficar cada vez mais cheio de trevas. Quando fala assim, ó, se obscureceu, né, eu posso também usar a mesma passagem, né, que está lá, é o mesmo verbo, né, que está aqui em Efésios, quando diz assim, ó, Efésios 4:18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento, o coração está em trevas. Então o coração insensato se obscureceu, ou se entenebreceu, se encheu de trevas, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os homens quanto mais acham que são sábios, né, a parte da sabedoria de Deus, quando não reconhecem a sabedoria de Deus, quando desprezam a palavra de Deus, e quando desprezam a revelação que Deus deu a eles por meio da natureza, quanto mais eles desprezam a verdade de Deus, resistem, detêm a verdade de Deus pela injustiça que há neles, mais em trevas eles vão entrando e mais loucos eles vão se tornando. E na verdade, na mente deles, eles estão se achando que são cada vez mais sábios. Aí está lá um ateu achando que é o cara mais sábio, mais inteligente do mundo, mas por não reconhecer o seu Criador, ele é um louco. Aí os homens, né, ficam exaltando, né, homens, né, como Dawkins, né, um ateu convicto, e tantos outros, né, cientistas, físicos, né, e tal, que negam, né, a existência de Deus. E no final das contas, esses homens que se julgam tão sábios, que outros homens consideram eles tão inteligentes, são um bando de loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram, olha só o versículo 23, mudaram a glória de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então o homem, na medida que vai se afastando do seu Criador, que vai resistindo à verdade de Deus, a verdade que Ele revela, tanto pela sua criação, como pela sua palavra, o homem vai cada vez se afundando mais na idolatria, porque uma vez que ele rejeita a verdade de Deus, a verdade pela qual Deus se revela e ele pode conhecê-lo, o homem rejeita essa verdade, resiste a essa verdade, então ele vai cada vez então se afastando mais do Deus verdadeiro, mas como o coração dele vai acabar se aplicando a algo para adorar, ele vai formando ídolos para adorar. Ele muda então a glória do Deus incorruptível, a quem ele deveria adorar, e ele passa então a adorar a imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Isso a gente vê, né, ao longo da história, né, e até hoje, né, isso acontecendo. Tu vai tem países aí, por exemplo a Índia, mais de 1 bilhão de pessoas moram naquele país, e quais são os deuses que eles adoram? Ratos, vacas, dentre um monte de outras coisas que a imaginação que está em trevas deles vai criando. Olha o nosso país, quanta idolatria tem, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Vão lá, fazem a imagem de um homem corruptível, se prostram perante a imagem desse homem corruptível e fazem suas orações, achando que um homem que já morreu pode ouvi-lo, pode ouvir a sua oração e atendê-lo. E assim o homem vai fazendo ídolos para si. Aí diz assim, versículo 24: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Então aqui nós vamos começar a ver, por 3 vezes se repete, que Deus entregou o homem. Ou seja, uma vez que o homem não quis conhecer a Deus, uma vez que o homem resiste à verdade de Deus,
pela qual Deus manifestou a verdade ao homem, seja por meio da sua palavra, seja por meio da própria natureza criada, uma vez que o homem resiste à verdade de Deus, Deus então entrega ao homem. Isso é uma forma de juízo da parte de Deus. Quando fala lá, a ira de Deus, que se manifesta desde o céu, aqui esse entregar de Deus, o homem entregar o homem, isso é um sinal da manifestação da ira de Deus. É uma circunstância onde a ira de Deus está se revelando, é quando Deus está entregando o homem. E olha só o que diz aqui, por isso também Deus, versículo 24, por isso também Deus os entregou o quê? As concupiscências de seus corações. Ele os entregou ao quê? A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O que é a imundícia que fala aqui? É a desonra, é o fato de os homens desonrarem os seus corpos entre si. O que é isso? A fornicação. Então, quando os homens estão tendo relações sexuais, dependente, toda vez que uma relação sexual acontece, ou qualquer coisa relacionada a um contato sexual, que não seja entre um homem e uma mulher casados, é fornicação. Estão ambos desonrando seus corpos entre si. Pode ser uma mulher e um homem que não estão casados. São dois solteiros. São dois solteiros? É um homem e uma mulher solteiros? Não estão casados? Estão fornicando, estão desonrando seus corpos entre si. É um homem casado e uma mulher solteira. Estão fornicando. Isso também é chamado de adultério. Estão desonrando seus corpos entre si. É uma mulher casada e um homem solteiro. Também é adultério e fornicação. Estão desonrando seus corpos entre si. É uma mulher e uma mulher. É um homem e um homem. Ou qualquer outra coisa terrível que alguém possa imaginar. Estão desonrando seus corpos entre si. É desonra. A única forma honrosa de haver um contato sexual é entre um homem e uma mulher casados. Qualquer outra coisa é desonra, estão desonrando seus corpos entre si, e é um sinal de que essas pessoas estão sendo entregues por Deus aos seus próprios caminhos, à concupiscência e imundícia dos seus próprios corações. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, quando o homem decide resistir à verdade de Deus, deter a verdade de Deus pela injustiça que há no seu coração, e decide mudar essa verdade de Deus em mentira, Deus entrega o homem ao seu próprio caminho, para desonrar os seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando diz assim, esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, que também pode ser traduzido como adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Isso aqui envolve qualquer tipo de idolatria. Quando fala de adorar a criatura, fala de adorar qualquer coisa que foi criada. Isso envolve qualquer ser vivo, como já citei antes, boi, rato, qualquer outro bicho que os homens resolvam adorar. Envolve adoração a outros homens, envolve inclusive adoração a si mesmo, porque a palavra também fala
E inclusive no livro de Romanos. Romanos, capítulo 16. Versículo 17 e 18. Romanos 16, versículo 17 e 18 diz assim, ó: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Outra palavra semelhante a essa, Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então existem pessoas cujo próprio ventre é o seu Deus, ou seja, adoram, têm como seu ídolo a si mesmos. Então todo aquele que faz um ídolo para adorar, ele está adorando a criatura no lugar do Criador. E é interessante, só voltando um pouquinho lá para o versículo 23, né, quando diz assim, ó: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Lembra como é que Deus criou o homem? Deus falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E o homem então deveria adorar o seu Criador, que o fez à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, o homem, né, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, então esse homem deveria adorar o seu Criador. Mas o que o homem faz? Especialmente uma vez que o homem pecou, e tem a sua natureza corrompida, está agora morto em delitos e pecados, está contaminado, não é mais santo, não é mais bom, porque quando Deus fez o homem, viu que era muito bom, agora não mais. Mas aí o homem pega e ele faz para adorar, como é que diz aqui? Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança, vê? Em semelhança da imagem de homem corruptível. Então o homem passa a adorar um Deus que ele cria conforme a sua imagem e semelhança, corruptível, porque o Deus que ele cria não tem como voltar a saber, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas Deus é perfeito, é incorruptível, e o homem no início não tinha se corrompido, mas uma vez que o homem se corrompeu, o homem, pela sua própria imaginação pervertida, vai formando deuses para adorar conforme a sua própria imagem e semelhança. Então, é interessante naquele tempo, né, especialmente quando Paulo lhe fala, né, aos romanos, né, uma cultura que era helenizada, né, uma cultura que tinha muita influência dos gregos, e os deuses gregos, né, tinha Zeus, Artemis, e tantos outros, né, e todos eles eram deuses que eram, na verdade, feitos, criados pela imaginação dos homens, e conforme uma imaginação corrompida, porque o padrão de conduta, de pensamento, de atitude desses falsos deuses que os gregos e romanos adoravam, que eram semelhantes aos homens, eram as mesmas condutas dos homens. Tinha os mesmos pecados, traições e tudo mais que acontecia, né, de pecados entre os homens. Esses supostos deuses faziam as mesmas coisas, e eram os deuses aos quais eles adoravam e sacrificavam. Então olha, sabe que coisa terrível é isso, né? E hoje o homem, muitas vezes,
ele vai, mesmo que ele não faça algum objeto em si, para se prostrar diante daquele objeto, mas ele muitas vezes no seu próprio coração cria um ídolo, conforme a sua própria imagem e semelhança. Mas uma imagem e semelhança, lógico que, uma vez que está baseada na sua natureza corrompida, não é a imagem de Deus, não é a semelhança do Criador, que é incorruptível, mas é algo feito pela sua própria imaginação. Então nós não podemos adorar a um Cristo que conforme os nossos achismos, mas sim conforme o que está revelado na palavra. Nós não podemos adorar a Deus da maneira, mas eu acho que Deus tinha que ser assim. Não é como é que eu acho que Deus tinha que ser, é como é que Deus se revela na sua palavra. Porque se eu for adorar um Deus como é que eu acho que esse Deus deve ser, eu vou estar formando um ídolo para adorar. Então não é a questão de adorar aquilo que eu acho que Deus deve ser, mas é adorar aquilo que Deus é, a forma como Ele se revelou na sua palavra. É esse Deus, o Deus revelado nas Escrituras, que nós devemos adorar. Se nós formarmos algum outro Deus diferente para adorar, estaremos sendo idólatras. A gente olha para a passagem, mas não gostei dessa passagem que está falando de Deus aqui. Eu acho que não é assim. Então tá. Só que saiba que tu vai estar fazendo um Deus conforme o teu achismo, e esse Deus vai ser um ídolo. Não vai estar adorando o Deus verdadeiro. Então nós temos que simplesmente receber como a forma como Deus se revela na Escritura, e crer e adorar a esse Deus como Ele se revela, e não dos nossos achismos, a forma como nós gostaríamos que fossem as coisas. Porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo está corrompido, está contaminado pelo pecado, está cercado de trevas. E a única coisa que vai fazer com que nós percebamos a verdade, quem é o Deus verdadeiro, é a luz da palavra de Deus, que vai dissipar as trevas de qualquer entendimento errado e vai nos dar a luz de quem de fato Deus verdadeiramente é, para nós adorarmos a esse Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Agora o versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Então olha só, está novamente como que repetindo, o mesmo princípio de Deus entregando o homem para as concupiscências, para a imundícia, mas está ampliando agora e vai dar um detalhamento maior, do que é essa imundícia a qual Deus entrega o homem. Então olha só, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, a paixões desonrosas, porque o termo aqui é semelhante a quando fala lá, para desonrarem, os seus corpos entre si, lá desonrarem é um verbo, e aqui nós temos um adjetivo que é semelhante ao termo desonra, do verbo desonrar, então seriam paixões infames ou paixões desonrosas. Porque, e aí olha só, o que é desonroso? O que é infame? E que Deus abandona os homens a isso, uma vez que eles não querem conhecer a Deus. Diz assim, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é esse uso natural? É a relação sexual natural, conforme Deus fez o homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o uso natural, é a relação sexual dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, conforme a natureza que Deus fez. E aí é dito aqui que é algo infame, é algo desonroso, e Deus entrega o homem para essa desonra, Deus abandona o homem para essa desonra, de modo que até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, começaram a praticar o lesbianismo. Então aqui está falando de lesbianismo. Então quando existem duas mulheres que têm relação entre si, como se fossem casadas, como se fossem marido e mulher,
mas são duas mulheres, isso é um sinal de que estão sendo entregues, abandonadas por Deus. Existe chance, é sinal de que o abandono já é completo e final? Não. Sempre existe, enquanto não morrer, vai existir chance de arrependimento, de ouvir a palavra, abrir os olhos e se voltar para o Senhor. Mas é um sinal de que está cada vez se afundando mais na lama do pecado e da condenação. E aí diz assim, versículo 27: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como é que é chamado aqui? Quando um homem decide se relacionar, como se fosse marido e mulher, mas em vez de o homem está querendo se relacionar com outro homem. Como é que é chamado aqui? É chamado de amor ou é chamado de torpeza? É chamado de torpeza. Então é algo torpe, é algo vergonhoso. É algo vergonhoso. A palavra chama de algo vergonhoso, de algo torpe, esse tipo de relacionamento. E é um sinal de que Deus está abandonando esse homem para juízo. Como diz aqui, versículo 26: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E aqui agora eu quero chamar a atenção para essa passagem aqui, que é interessante que tem tanto a palavra para mulher como a palavra para homem nesse texto aqui. No original é uma palavra que ela normalmente em outras passagens da Escritura é traduzida para macho e fêmea. Vamos abrir aqui um texto para os irmãos entenderem. Abra uma palavra lá na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, se tu está usando uma tradução bem literal, o que vai estar escrito ali? Macho e fêmea. Outro texto. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Versículo 13 e 4. Mateus 19, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui o termo é normal para homem e para mulher, mas a resposta de Jesus, ele usa palavras diferentes no grego, e que são corretamente traduzidas aqui, de maneira muito precisa, como? Versículo 4, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Significa que está errado traduzir para homem e mulher? Não, não está errado. Não é uma tradução errada traduzir para homem e mulher, mas é apenas uma questão que traduzir para macho e fêmea traz uma precisão maior, traz uma literalidade maior no sentido. Então, quando nós temos lá em Romanos a tradução para homem e mulher nesse texto,
Não quer dizer que a tradução esteja errada, ela só poderia estar mais precisa se tivesse sido traduzida da mesma forma como lá no Evangelho de Mateus e como lá na carta aos Gálatas. E isso mostra, sabe, com mais força ainda, o peso dessas passagens. Sabe, a forma como, né, está, sabe, mostrando o quanto é chocante o fato de, vamos ler aqui, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas, olha só, fêmeas mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os machos, deixando o uso natural da fêmea, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, machos com machos. E aqui machos com machos, aqui o com aqui é uma partícula que no grego é en, que pode significar em, pode significar com, pode traduzir, né, como em, com, entre e dentro de. Essas quatro formas. Quando diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Partícula em, dentro de vós. Está em também, com. Todas as vezes a tradução é sempre dessa mesma palavra no grego, em. Então aqui nós temos, a tradução aqui pode ser, como diz aqui, homens com homens, pode ser homens em homens, dentro de. Olha coisa terrível isso. Mostra a coisa repugnante que é a conduta desses, sabe? Desses são entregues por Deus a essa conduta que é, como diz aqui, torpe, vergonhosa, contrária à natureza, desonrosa. Olha quantas vezes a palavra vai falando aqui, infame, que é o mesmo que desonrosa. Depois, no final do versículo 26, contrária à natureza. E aí finaliza dizendo assim, então homens com homens, ou seja, machos com machos, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, ou seja, olha quantas vezes, quando dizem em si mesmo, significa que se o juízo que a pessoa já recebe no seu próprio corpo. Olha a quantidade, sabe, de doenças que se multiplicam nas pessoas que têm esse tipo de conduta pecaminosa, nas pessoas que estão entregues a esse tipo de perversão contrária à natureza. Olha quanta doença, quanta morte, sabe, a quantidade de homens e mulheres que seguem nessa vida promíscua e que tiram a própria vida, que morrem por causa de doenças, seja AIDS, seja outros tipos de doenças, câncer. Tem vários tipos de câncer que são muito mais frequentes em pessoas que têm esse estilo de vida pecaminoso do que num casal casado que resolveu se guardar virgem até o casamento. Pense, irmãos, se todo o mundo, se todas as pessoas resolvessem, não, vou permanecer virgem até o casamento, vou me casar virgem, olha lá, casa dessa forma, e não adulterasse, o que iria acontecer com as doenças? Com AIDS, com gonorreia e qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível? Iriam ser extintas. Mas por que elas continuam se multiplicando? Por causa da fornicação, por causa desse tipo de conduta aqui, que é completamente reprovada, que é uma demonstração de quando Deus está abandonando o homem às suas próprias paixões. É um sinal, sabe, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha para a nossa situação atual do nosso país e do nosso mundo. O que a gente percebe? Pelo menos eu consigo enxergar aqui um paralelo pleno
E o que mostra, uma vez que esse abandono é uma demonstração, é uma revelação da ira de Deus desde os céus contra a impiedade e injustiça dos homens, isso mostra, é um sinal de que Deus está irado, tanto contra a nossa nação, como também contra este mundo. E é por isso que o juízo de Deus vai vir logo. Por isso que eu creio que a vinda do Senhor Jesus não está longe, está perto, está cada vez mais perto. Porque a injustiça dos homens tem cada vez aumentado mais. E o fato da injustiça, da iniquidade ir se multiplicando, também é um sinal da ira de Deus. Porque o fato de estarem cada vez se atolando mais na iniquidade, no pecado, é justamente também pelo fato de Deus entregar o homem para essa conduta reprovada. O próprio aumento da iniquidade faz parte do juízo de Deus pela iniquidade e injustiça do homem. Olha só, ou seja, só para complementar o princípio, o pecado também é um julgamento pelo pecado. Então, quando o homem peca e não se arrepende do seu pecado, o juízo de Deus sobre a vida desse homem que não está querendo se arrepender, o juízo de Deus pode ser entregar esse homem para que ele peque mais ainda. Como diz lá no final, olha só lá em Apocalipse, bem no finalzinho, 22, Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11, o último capítulo da Bíblia. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que nós percebemos? Que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve vai sendo entregue para continuar se esbaldando na sujeira. Enquanto que aquele que serve a Deus e se santifica, se purifica, quanto mais vai se aproximando do fim, mais vai ficar clara essa diferença entre um e outro. Porque Deus vai estar entregando os injustos para suas condutas pecaminosas, para se afundarem cada vez mais nessa lama de pecado, enquanto que aqueles que são santos vão estar se santificando cada vez mais. E a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus vai ser cada vez mais clara. O contraste vai ficar cada vez maior. A iniquidade vai se multiplicar na vida de uns. Mas, por outro lado, aqueles que estão firmes no Senhor, que vão perseverar até o fim, a justiça destes, a santidade destes, vai ser cada vez mais visível. E para nós finalizarmos, então, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Não quiseram conhecer a Deus, não se importaram, não quero conhecer a Deus. Não quero conhecer o Deus verdadeiro. Então, Deus os entregou a um sentimento perverso, a uma mente reprovada, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade e fornicação e malícia e avareza. Você vê pessoas maldosas, pessoas maliciosas, né? Fornicação é o que eu já tenho falado, né, nessa noite bastante. Avareza, ou seja, avareza é o que? É o amor pelo dinheiro, é aquele apego aos seus bens materiais. Nós viemos a cuidarmos. Então, assim, vai olhando aqui cada um desses pecados aqui e vai vendo se tu enxerga daqui a pouco alguma dessas coisas aqui na tua vida. Porque se tu perceber uma dessas coisas aqui na tua vida, toma cuidado. Te arrepende enquanto há tempo. Te arrepende enquanto é tempo. É a fornicação. Então te arrepende da fornicação. É a malícia. Te arrepende da malícia. É a avareza. Te arrepende da avareza. Maldade. Cheios de inveja. Vai sondando o teu coração.
Te arrepende da inveja. Homicídio. Aqui homicídio pode ser tanto tirar de fato a vida de outra pessoa, como aquilo que o próprio Senhor disse, lá em Mateus capítulo 5. Se alguém acha que cometer homicídio é só quando de fato vai lá e tira a vida do seu irmão, do seu próximo, veja as palavras aqui de Jesus, no início do Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ou seja, se tu só te encolerizou sem ter um motivo justo, tu não tem um motivo justo e tu te encolerizou contra o teu próximo, contra o teu irmão, tu já transgrediu o mandamento: não matarás. Se tu pegou, além de tu ter te encolerizado, tu falou uma palavra naquele momento de ira, de cólera, tu vai falar a palavra ainda. Como diz aqui, ó: qualquer que disser a seu irmão, racá, né, ou que significa cabeça oca, ou seja, foi lá e insultou o teu próximo, naquele momento de ira. Aquele insulto é um aprofundamento maior no pecado do homicídio. Ou seja, se tu só tirou, mas tu não falou nada, mas tu tirou, foi sem motivo. Tu não tinha um motivo justo para tirar, mas tu acabou se irando, sem ter motivo, com o teu próximo. Já transgrediu o mandamento. Se tu, além de ter tirado, tu ainda falou algo insultando ele, piora o teu juízo. E diz mais: qualquer que lhe disser louco será réu de fogo no inferno. Ou seja, louco, né, é uma expressão já que descreve alguém assim, ó, que não serve a Deus, que está condenada. Então, se além de tu, né, tu não apenas chamou ele de tolo, né, aliás, de cabeça oca, mas tu chamou ele de louco, né, como alguém que está perdido, né, e tal, sendo que é teu irmão em Cristo, filho de Deus. Tu, naquela ira assim, né, chama ele assim como se ele fosse um filho do diabo. Tu está te colocando numa situação que merece a condenação do inferno. Agora imagina alguém que vai lá e de fato tira a vida dos irmãos. Então tu vê que é uma crescente, mas todos esses atos são transgressões deste mesmo mandamento: não matarás. Então, continuando aqui, voltando lá para Romanos: homicídio, contenda. Contenda, o que é contenda? Briga, discussão. Está envolvido em contendas, em discussões, de sinais de que Deus está entregando alguém. Um deles é a contenda. Então vigia. Engano, aqui engano é dolo, ou seja, tu fazer algo intencionalmente, né, para prejudicar outro, para ter um ganho em cima de outro. Um crente de verdade, até pode ser o menor troco, ele vai devolver, ele não quer passar a perna em ninguém, ele é justo, ele não engana o seu próximo, ele não, quando ele, eu recebi R$1 a mais aqui, ele não fica assim, que bênção, ganhei, não, vai lá e devolve. Malignidade, coração maligno. Versículo 30, sendo murmuradores. Alguém que murmura, vigia.
louvável. E aí? Então, cuidem, vigiem com a murmuração. Se vocês têm murmurado, se arrependam desse pecado de murmuração. Os murmuradores é um tipo de pessoa que está sendo abandonada, entregue por Deus. Difamadores. O que é um difamador? É alguém que fala mal, despreza, né, a fama, o nome do seu próximo, né, que fala mal do seu próximo, que pinta, né, o seu próximo como alguém, né, e deprecia a imagem dele. É um difamador, especialmente quando isso não é verdade, especialmente quando pinta, né, com cores mais feias, né, do que é a realidade. Às vezes a pessoa pode ter, fez alguma coisa ruim para ti, mas aí tu já começa a puxar tudo que é característica, né, e dar aquela aumentadinha ainda, falando mal daquela pessoa para outra. É exatamente isso, um difamador. Os difamadores são pessoas que estão sendo entregues, abandonadas por Deus a essa conduta. Então, se tu difamou alguém, te arrepende, pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque tal dia eu difamei tal pessoa, eu falei mal de tal pessoa. Se eu fosse mais benigno, eu saberia que aquela descrição que eu fiz daquela pessoa não era exata, eu dei uma piorada na descrição, ou seja, eu difamei. Ou a difamação também pode ser o seguinte: tu pode até ter feito a descrição exata, só que é o seguinte, o teu irmão pegou contra ti, o que diz na palavra? Vai, fala dele do teu próximo. É esquecido. Está escrito isso ali, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com o teu próximo. Não, vai dizer assim, vai ter com o teu irmão, entre ti e ele só, repreende. Tu é para ir até o teu irmão que pecou contra ti e vai repreender. Ele pecou contra ti? Tu vai lá e fala com ele, irmão, aquele dia lá tu fez isso contra mim. Então, aí tu vai, mostra para ele o pecado dele e chama ele ao arrependimento. Porque o que tu deve desejar? Ter um relacionamento dele, primeiramente restaurado com Deus, então que ele se arrependa do pecado dele, tenha um relacionamento dele restaurado com Deus, e que também então possa estar reconciliado contigo também. Então tu vai ter com o teu irmão, não é ter com outro irmão para falar mal daquele que pecou contra ti. Porque senão o que tu vai estar fazendo? Vai estar lá difamando o teu irmão, vai estar lá transmitindo, né, o pecado do irmão para o outro e propagando uma má fama daquele teu irmão. Tu gostaria que fizesse isso contigo? Tu vai lá, peca contra o teu irmão, e aí aquele irmão, né, que tu pegou contra ele, vai lá e começa a falar mal de ti, começa a falar, né, do teu pecado para todo mundo, em vez de ter contigo para que tu possa ter a oportunidade de se arrepender, pedir perdão para ele por ter pecado contra ele. O que tu gostaria? Eu tenho certeza que todo mundo, ninguém gostaria que ficassem falando mal de ti. E eu espero que se algum dia tu pecar contra o teu irmão e ele vir ter contigo, agindo de maneira bíblica, conforme a palavra orienta, e quando ele for falar do teu pecado para ti e te exortar ao arrependimento, eu espero, meu irmão, que tu possa, minha irmã, que vocês possam ouvir a repreensão e se arrepender do pecado. E não ficar mais, não se irar, não ficar resistindo à repreensão. Não. Aproveita a oportunidade e te arrepende e pede perdão, meu irmão, por ter pecado contra ele. Difamadores aborrecedores de Deus, pessoas que não têm amor a Deus. Injuriadores. Aqui, de maneira semelhante, né, a difamação. Está injuriando o próximo, está falando, insultando o próximo. Soberbos, presunçosos. Aqui são duas palavras, né, semelhantes, né, que mostram, né, aquela pessoa orgulhosa,
é uma pessoa soberba, uma pessoa presunçosa, né, que se acha, né, que acha que é o tal. Então cuidem com o orgulho, cuidem com a soberba, cuidem com a presunção, sabe? Não sejam jamais dominados por esses pecados. Vigiem, porque normalmente a soberba e a presunção gostam de se esconder no coração. Não fica tão à vista assim. Pessoa que normalmente, que muitas vezes é soberba, ela acha às vezes que é humilde. E muitas vezes essa humildade dela é só uma capa da sua soberba. Então cuida, vigiem com a soberba, vigiem os corações. Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Como é que foi? Aqueles cujos pais já faleceram. Como é que foi o seu passado? Na época que seus pais eram vivos? Vocês eram obedientes aos pais e às mães? Sempre eram obedientes? De cada vez que vocês desobedeceram, vocês já se arrependeram? Aqueles que têm seus pais e mães vivos, como é que está a honra ao pai e à mãe? Como é que está a obediência ao pai e mãe? Já se arrependeram de toda desobediência ao pai e à mãe? Porque aqueles que são desobedientes aos pais e às mães é outro sinal daqueles que estão sendo entregues, abandonados. Nécios, que nécios, insensatos, sem entendimento, infiéis nos contratos. Infiéis nos contratos. Como é que são quando tu faz um negócio com alguém? Tu cumpre aquilo, tu paga certinho. Ou se alguém contrata o teu serviço, ou compra algo de ti, tu entrega aquilo que foi, que tu vendeu, ou tu presta adequadamente o serviço que foi contratado de ti. Em qualquer situação onde tu faz um contrato com alguém, seja um contrato por escrito, seja um contrato verbal, como é que é? Tem sido fiel nos contratos? O crente sempre deve ser fiel nos contratos, porque uma característica de alguém que está sendo entregue, abandonada por Deus, é de ser infiel nos contratos. É tão triste hoje, sabe? A gente vive tempos assim onde as burocracias são cada vez maiores, e justamente as burocracias são cada vez maiores porque as pessoas não são fiéis à sua palavra. Um contrato, ele poderia muito bem ser feito de boca, se as pessoas fossem fiéis aos contratos. A gente fala, vou comprar por tanto, chegar lá, faço pagar. Não precisaria ter nada escrito, assinado. Mas vou comprar isso. Mas vou fazer isso, vou fazer tal serviço. Mas aí, cada vez mais as pessoas ficam ali fazendo contratos cheios de cláusulas e tal, caso alguém descumpra, caso não pague, caso... Por que precisa de tanto, para poder levar esse contrato a juízo, caso, Por que tudo isso? Porque as pessoas são infiéis nos contratos. Porque existe uma quantidade enorme de pessoas infiéis nos contratos, que precisa haver contratos cheios de cláusulas e tal, em caso de descumprimento, em caso disso, em caso daquilo. Porque se as pessoas fossem fiéis, não ia precisar de nada disso, não ia precisar nem ter um contrato por escrito. O contrato ia ser apenas de maneira verbal. E o sim, sim e o não, não ia ser o suficiente. Por quê? Porque o sim é sim e o não é não. A pessoa disse que vai fazer, então ela vai fazer. A pessoa disse que vai pagar, então ela vai pagar. E ponto. Então a pessoa não paga aquilo que ela deveria ter pago, está sendo infiel no contrato. Então ela não faz aquilo que ela foi contratada para fazer, está sendo infiel no contrato. Que triste, sabe como isso é terrível no nosso mundo hoje. E é um sinal de que as pessoas estão sendo entregues às suas próprias condutas iníquas, sem afeição natural, ou seja, nem aquela afeição que faz parte da natureza, que qualquer pecador consegue ter,
Sabe, quando tu percebe, quando tem pessoas, sabe, que nem aquela afeição que é natural. Por exemplo, assim, ó, tu olha uma pessoa que não é crente. Normalmente, um pai ama o seu filho. Normalmente, um filho ama o seu pai. Mesmo em famílias que não são cristãos, de pessoas que não conhecem a Deus. O normal é haver uma afeição natural. A afeição natural é comum, por exemplo, entre um homem e uma mulher casados, mesmo que eles não conheçam a Cristo. É normal eles terem um afeto um pelo outro. Mas uma característica de alguém que está sendo entregue por Deus, abandonada ao seu próprio pecado, ao seu próprio lamaçal de pecado no qual está, é quando ela vai perdendo, sabe, todo o sentimento e até mesmo aquela afeição que é natural, ela não tem mais. E aí a gente ouve de filhos que se voltam contra os pais, e muitas vezes chegam ao ponto até de matar os seus pais, de pais que não estão nem aí para os filhos, que não se importam com os filhos. Olha quantas famílias onde os filhos são abandonados pelos pais, o pai sai de casa e deixa os filhos entregues, deixa o filho para a mãe criar, ou às vezes é o oposto, a mãe resolve sair e deixa o filho com o pai. O que é isso? Mães, quando nasce a criança, abandonam o bebê. Mães e pais, né? Um pai que às vezes pede, e a mãe que às vezes vai lá e executa o assassinato do próprio filho no ventre. O que é isso? É a afeição natural, que não existe. Sem afeto natural, sem afeição natural. O que é o natural? É uma mãe, quando uma mulher engravida, ela tem um amor pelo seu filho. Um pai, né, quando a mulher engravidou, quando a sua esposa engravidou, ele se alegra, vai ter um filho. Mas um sinal de que a afeição natural se extinguiu e não tem mais afeição natural é quando esse homem olha para a mulher, vai lá e tira. Quando a mulher vai lá numa clínica de aborto e tira, acaba com a vida do seu filho. E olha o que está acontecendo na nossa geração. Olha como tem se multiplicado cada vez mais isso, como as pessoas têm começado a defender com cada vez mais força esse tipo de situação. Isso é um sinal de que essa geração, essas pessoas estão sendo entregues, abandonadas por Deus, ao seu próprio caminho pecaminoso que elas querem andar, e estão cada vez acumulando mais ira sobre si, estão cada vez se tornando mais condenáveis. E para finalizarmos, diz aqui, irreconciliáveis sem misericórdia. O que é isso de irreconciliável? É alguém que não quer se reconciliar, é alguém que mesmo, sabe, ela se volta contra, ela está amargurada contra outra pessoa, e mesmo a pessoa me perdoa e tal, né, reconhecendo o seu erro, não perdoa, não tem misericórdia, não quer se reconciliar, quer continuar em inimizade. Sabe isso? Esses irreconciliáveis é tanto irreconciliáveis uns com os outros, sabe, de não perdoar, de não se arrepender, né, do que fez. Vai lá, pecou contra a pessoa vai lá, chama ela no arrependimento, ela não quer se arrepender, né? Ela acha que está certa, ela acha que no seu pecado ela tem a justificativa para pecar, e não quer se reconciliar, não quer se arrepender, ou não quer perdoar. Mas muitas vezes esse reconciliável também é em relação a Deus mesmo. Ela não quer se reconciliar com Deus, ela não quer se arrepender do seu pecado, ela quer continuar no seu pecado, em vez de abandonar o seu pecado e se reconciliar com o Senhor. Então é irreconciliável, sem misericórdia, que lógico, né, que não é, ninguém pode jamais ter misericórdia de Deus, é só Deus que pode ter misericórdia de nós. Mas tem pessoas que não têm misericórdia do seu próximo, sinais de pessoas que estão sendo entregues por Deus, ou seja, é sinal de que essa pessoa que não tem misericórdia, uma vez que ela não tem misericórdia, essa é a prova final de que, na realidade, Deus não está tendo misericórdia dela, de que ela não está sendo alvo da misericórdia de Deus, pelo contrário, está sendo alvo da ira de Deus. A ira de Deus está se manifestando sobre a vida dela, em vez de a misericórdia.
A prova de que nós somos filhos de Deus, ou uma das provas de que nós somos filhos de Deus, e que somos alvos da misericórdia de Deus, é que nós também somos misericordiosos. É que nós também exercemos misericórdia para com o nosso próximo. Quando nós não somos misericordiosos, quando a misericórdia não é uma característica nossa, isso pode ser um sinal de que também nós não estamos sendo alvos da misericórdia de Deus, pelo contrário, estamos sendo alvos da ira. Então, se tu não tem misericórdia do teu próximo, tu já sabe que tu também não tem a misericórdia de Deus sobre ti. Agora, tu deseja ter certeza de que tu é alvo da misericórdia de Deus? Seja misericordioso com o teu próximo. Aí, isso vai provar para ti mesmo, vai ser uma confirmação no teu coração de que sim, tu é alvo e tu vai receber misericórdia de Deus. Porque diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E finalmente, então, versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, toda essa lista de pecados que eu fui descrevendo aqui, todas essas condutas aqui, o que essas pessoas que cometem esse tipo de coisa são? São dignas de quê? São dignas de morte. Então, alguém que desobedece o pai e a mãe, alguém que injuria o seu próximo, alguém que é soberbo, alguém que tem inveja, alguém que pratica o pecado de fornicação, cada um desses pecados dessa lista aqui, o que a pessoa comete isso é digna de morte, porque o salário do pecado é a morte. E especialmente, olha só que coisa terrível, alguém que é alvo da ira de Deus, alguém que está, sabe, cuja a ira de Deus está se manifestando, se revelando sobre essa pessoa, tem uma característica a mais. Não apenas ela comete esse tipo de coisa, mesmo sabendo, ela começa, sabe, pela consciência dela, que acusa ela, sabe então que ela está errada, sabe que ela é alvo da ira de Deus, sabe que ela vai ser julgada por Deus, porque a sua própria consciência a julga como errada, a sua própria consciência a julga como pecadora, mas ela abafa a sua consciência, ela abafa a sua consciência e não apenas ela pratica essas coisas, sabendo que ela merece a morte, sabendo que ela merece o juízo, ela não apenas continua a praticar essas coisas, como ela aprova, como ela se agrada de quando os outros fazem essas coisas. Então existem algumas pessoas que elas cometem alguns pecados, mas elas ainda têm uma sensibilidade, né? E elas sentem assim uma dor quando ela vê o outro cometendo aquele mesmo pecado que ela comete. Está incoerente, está, né? Mas aquelas pessoas que dão um passo a mais no pecado, elas perdem esse sentimento, sabe, pelo próximo, está fazendo o mesmo que elas estão fazendo, e elas se agradam quando o próximo faz as mesmas coisas que elas. Então elas passam a desejar, elas passam a se agradar de quando o próximo faz as mesmas coisas. Então elas militam, elas lutam, elas começam a propagar o seu pecado, para que o maior número de pessoas passe a fazer as mesmas coisas que elas fazem. E esse é o sinal dessa nossa geração, porque aborto, homossexualismo, lesbianismo e tantas outras perversões não tem mais sido algo que as pessoas fazem, né, e ficam com esse pecado para si mesmas. Não, elas cometem esses pecados, a consciência delas acusa elas que elas estão debaixo do juízo de Deus, e não apenas elas cometem essas coisas, praticam essas coisas, mas também se agradam dos que as fazem e desejam que outros passem a praticar isso, e começam a ensinar até mesmo a crianças
esse tipo de coisa. Porque olha o que tem acontecido nas escolas. Sabe quantas vezes as pautas de aborto têm sido trazidas, pautas de homossexualismo, de lesbianismo e tantas outras perversões têm sido trazidas, para ir moldando a mente das crianças a se acostumarem com esses pecados e acharem que é normal. Por quê? Porque aqueles que já cometem esse tipo de perversão se agradam que o maior número de pessoas passe a cometer as mesmas coisas. Isso é o sinal final aqui, ó, de que Deus está abandonando essas pessoas. De que a ira de Deus, de maneira plena, cabal, está se derramando, se revelando sobre essas pessoas. Existe alguma chance? A única chance daqueles que estão debaixo da ira de Deus é se arrependerem de seus pecados e se voltarem para o Senhor, crerem no Evangelho, porque senão serão indesculpáveis, senão serão indefensáveis, senão estarão diante do tribunal de Deus sendo julgados sem defesa alguma. E a única forma de serem defendidos é por um advogado. O único que pode fazer com que alguém que chegou no fundo do poço desses pecados não se perca, não seja condenado eternamente ao inferno. A única chance dessa pessoa é, arrependido dos seus pecados, se voltar com todo o seu coração para Cristo e entregar a sua vida a Ele, e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, confiar na obra de Jesus, confiar que pela justiça de Cristo Ele passa a ser justo, confiar na obra perfeita de Jesus. Essa é a única chance que nós temos, meus irmãos, é continuar confiando na obra de Jesus por nós. Porque se nós acharmos que podemos confiar nas nossas próprias obras, misericórdia. Que Deus não nos deixe apostatar da fé e passar a confiar em nós, abandonar a fé do Evangelho e passar a confiar em nós mesmos pela nossa salvação.